Em Gênesis, no capítulo de número 25, nós vamos ler alguns versos. Gênesis, capítulo de número 25. Hoje, ser uma família unida é uma batalha muito grande, né? Demanda um esforço, paciência, muita compreensão, muito amor envolvido, muita reciprocidade em respeito, exige muita dedicação, não apenas aos casais, como também para os filhos e até mesmo os filhos para com os pais. A gente vive momentos em que o mundo tenta desconstruir a família, e até alguns, a gente temos visto alguns artistas questionando o que é família tradicional. A gente olha as músicas fazendo apologia a tanta coisa que só o sangue de Deus tem poder, pornografia, imoralidade, ideologia de gênero, e aí vai. E também os filhos sendo atacados, os filhos sendo bombardeados. A gente percebe, meus irmãos, um kit, né? Eu costumo chamar do kit Satanás, que é família, casal e filhos, né? Apesar que tudo é família, mas de forma específica. Mas vamos ouvir a palavra do Senhor. É para trocar aqui, Joaci, não? Gênesis capítulo de número 25, a partir do verso de número 27, está escrito assim: cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Aqui a gente já começa a perceber que tem alguma coisa estranha. Não sei se os irmãos, na leitura, já perceberam que tem alguma coisa estranha aqui. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. E a gente vê outro probleminha aqui, seríssimo aqui, né? A dificuldade de Jacó, de uma certa forma, se inclinar para abençoar o seu próprio irmão. Mas a gente vê a esperteza. Mas a gente observa outro problema. Jacó respondeu: quero que você venda o seu direito à primogenitura, verso 32. Ele respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Meus irmãos, é um texto bem conhecido, um texto que temos um conhecimento, nós contamos isso, né? Aprendemos isso na escola bíblica dominical, e eu aprendi, graças a Deus, quando era bem pequenininho. São histórias que a gente não consegue esquecer, a gente não consegue nem até mesmo os detalhes esquecer, justamente algo que foi um divisor de águas. Nós sabemos, meus irmãos, que antigamente se havia essa questão muito forte da primogenitura, e principalmente quando um pai, ele estava já quase pronto a morrer, chamava o primogênito, abençoava o primogênito. É evidente que existia uma certa bênção para os demais, mas de forma específica o primogênito sempre era mais privilegiado em relação, às bênçãos paternas. Mas aqui a gente vê algo um pouco estranho, se eu posso dizer assim, em relação a essa família. Não há como negar que essa família, ela estava debaixo de uma promessa de Deus. Não tem como negar.
Deus já havia prometido que a descendência de Abraão possuiria a terra, que a descendência de Abraão seriam como as estrelas, né? Grandiosas, até de uma forma quase incontável. Mas nós percebemos nessa família algo, meus irmãos, que também muitas vezes nós levamos dia a dia. A falta da comunicação, muitas vezes a bondade, a generosidade como família. A importância de nós tratarmos a nossa família com um bem precioso e não usarmos de artifício para nos aproveitarmos, ou até mesmo usar os bens que possuímos, ou aquilo que nós adquirimos como se fosse uma moeda de troca, como que a unidade está atrelada ao interesse pessoal por alguma coisa. Então a gente percebe que essa família, que por mais esteja debaixo da promessa do Senhor, quero ser enfático em relação a isso, mas por causa da promessa do Senhor, eles permanecem firmes, sim, mas eles não estão isentos de problemas familiares. Muitas vezes nós achamos, porque buscamos o Senhor, porque nós oramos, lemos a Bíblia, fazemos culto matinal, ou o culto, né, doméstico, enfim, achamos que isso talvez vai nos isentar dos problemas diários da nossa família. É evidente que tudo isso que eu falei são coisas importantes para fortalecer, para nos trazer união, para nos dar comunhão com Deus, para fazer a família perceptiva, sensível à voz do Espírito Santo. Uma família que ora, é evidente que ela vai alcançar muito mais objetivos, ela vai ter muito mais forças para passar pelos aperrenhos, pelos problemas, pelas barreiras. Isso é fato, meus irmãos. Uma família que ora junto, uma família que lê a palavra do Senhor junto, uma família que mantém comunhão juntos e entende a importância do que é Deus para a vida deles, certamente o inimigo terá muito pouquinho poder sobre ela, porque de vez em quando ele usa de artimanhas. Diferente, e os irmãos há de convir, quando uma esposa, muitas vezes não tem o seu marido que adora o Senhor, um marido que talvez não compreenda o que é a importância de Deus na família, e às vezes a mulher, ela tem um desdobramento muito grande para orar, para jejuar e pedir ao Senhor misericórdia sobre o seu marido. A mesma coisa o marido em relação à sua esposa, quando a esposa muitas vezes, ela não está na mesma sensibilidade que você está em relação à oração, em relação à busca ao Senhor, fica alguma coisa desequilibrada dentro de casa. E quando se fala em pais e filhos, ou filhos os pais, então isso tudo, meus irmãos, acontece na família de quem serve ao Senhor de forma completa, ou talvez aquelas de forma parcial, adoram o Senhor, não. A verdade é que todos têm alguns problemas e problemas específicos. E havia um problema específico nessa família. Nós conseguimos detectar um problema seríssimo nessa família, que é justamente a falta de comunicação e a especificação do amor que um pai tinha para um filho e uma mãe tinha para outro filho. Nós lemos que esses meninos eram irmãos gêmeos, nasceram no mesmo dia. Certamente, né, eu nunca, apesar que eu sempre pedi ao Senhor filhos gêmeos, mas Deus me concedeu Mariana e Natan, né, diferença de idade, mas é muito legal, né, ver os nossos filhos brincando, às vezes brigando, de vez em quando por besteira, mas de vez em quando estão tudo reunido ali, abençoando um ao outro. Mas os gêmeos, né, diz que os gêmeos conseguem ter assim, uma sensibilidade maior em relação a algumas coisas, mas esses dois gêmeos aqui eram gêmeos, mas não tinha nada de convivência de gêmeos. Nasceram no mesmo dia, mas a gente percebe ao longo da caminhada, alguma coisa aconteceu. Algum problema teve entre eles. E o problema sério, meus irmãos, que aqui podemos identificar, é que os pais, talvez por falta de comunicação, ou talvez por questões de preferência, acharam melhor um gostar mais do outro. Acharam melhor que talvez Isaac gostasse mais de Esaú, enfim, e a mãe, né, gostasse mais de Jacó, a esposa gostasse mais de Jacó. Mas isso, meus irmãos, criou um sério problema entre os filhos. A preferência paterna ou materna pode gerar futuramente problemas de divisão entre os filhos.
E é uma coisa que eles não perceberam, é uma coisa que eles não se atinaram para isso. Nem Isaac, nem Rebeca tiveram a sensibilidade de entender que ali estavam dois filhos, nascidos da mesma mãe, vindo do fruto do mesmo relacionamento, mas não conseguiram criar nos seus filhos, talvez, a ideia de que eles precisavam estar unidos. Observa bem, Isaac amava Esaú porque saboreava do prato que fazia, e a gente percebe que o amor do pai, pelo menos na leitura que vemos aqui, era um amor, meus irmãos, muito atrelado a uma coisa muito insignificante, porque saboreava. É evidente que talvez Esaú, além de ser um bom caçador, tinha talvez alguma similaridade com seu pai, mas isso não é motivo de Isaac amar mais Esaú do que a Jacó. A mesma coisa acontece com Rebeca. Talvez porque Jacó morava em tendas, a gente consegue entender aqui que ele era uma pessoa mais caseira, né? Gostava de ficar mais em casa, gostava de estar mais no convívio do seu lar, diferente de Esaú, que tinha que sair para caçar, e Jacó ficava mais ali. E aprendeu certamente, ou com a mãe, ou não sei, com a empregada, aprendeu a cozinhar. E pelo jeito, meus irmãos, o cheiro aqui das lentilhas que foram feitas convenceu Esaú a abrir mão de algo tão valioso. É evidente que na visão de Deus, na soberana vontade do Senhor, Deus já tinha preparado Jacó para ser o descendente, porque quando a gente lê no verso de número 23, você vai observar claramente que o Senhor tinha dito que seriam duas nações que sairiam do mesmo ventre, seriam dois povos nascidos da mesma mulher, mas eles seriam divididos. E interessante que o povo mais forte, ou seja, Esaú, haveria de servir o mais moço. É evidente que o Senhor Deus, né, na sua infinita vontade, já estabeleceu quem seria de fato que daria continuidade ao que Deus fez com Abraão. Faria ele uma grande nação, e essa nação o adoraria, o veneraria, buscaria de todo o coração. Isso estava sobre Jacó, dar continuidade a essa linhagem. Mas isso, meus irmãos, entendam bem, não deveria ser desculpa para os pais, e nem mesmo para os irmãos, de uma forma tão fútil, acharem a ideia de que deveriam andar divididos. O nosso grande problema nos dias de hoje, meus irmãos, que parece que o interesse de estarmos perto da nossa família, ela é um interesse fútil, financeiro. Quantas e quantas vezes, meus amados, eu já cheguei aí em casa de irmãos, quando o pai morre ou a mãe morre, os filhos todos brigando por causa da herança. O meu avô, Josias, pai da minha mãe, Cleusa, o pai, ou seja, o meu tataravô, o meu bisavô, melhor dizendo, ele era dono das terras de uma cidade chamada Manhuaçu. Manhuaçu é uma cidade do interior de Minas Gerais, é uma cidade assim que planta café. O meu bisavô era dono de praticamente quase todas as terras ali de Manhuaçu. Só que tinha o meu avô, ok, e tinha irmãs. Uma das cunhadas do meu avô, quando morre, né, o pai do meu avô Josias, alguns começam a brigar pelo terreno, ou brigar pelas plantações de café. Essa cunhada do meu avô, chateada, foi lá e queimou toda a escritura, porque ela diz assim: se não for meu do meu marido, é mais de ninguém. Ela foi lá, queimou as escrituras. Como antigamente o pessoal não tinha muita preocupação com isso, passaram-se anos, e quando a família, alguns irmãos foram tentar adquirir o bem, não tinha como mais provar o que fez, toda a terra ficou para o governo. Brigando, meus irmãos, por posse de terreno. E os irmãos sabem que até os dias de hoje isso acontece. Brigando por questões de bens materiais. E a gente percebe que são esses fatos que revelam como é que está a comunhão entre a família. É justamente nesses momentos que são revelados, são postos à tona, como é que está a ideia de unidade, de harmonia entre a família. E aqui a gente percebe isso. Não havia uma certa harmonia.
Não havia uma certa junção, um amor verdadeiro. Parecia que o interesse pessoal, a similaridade de alguns pensamentos, de ideias, eram mais importantes do que a comunhão da família. E nós sabemos, meus irmãos, que esse problema que ocorreu aqui, a venda da primogenitura, a posse que Jacó toma de forma indevida do seu irmão, enganando o seu próprio pai, trouxe futuramente problemas para Jacó. Quando a gente lê Gênesis capítulo de número 30, se vocês lerem, Raquel e a sua irmã tiveram o mesmo problema. Brigaram por Jacó. Porque Jacó, meus irmãos, Raquel era infértil. Lia dava filhos. Raquel, meus irmãos, questiona Jacó: por que você não me dá filhos? Observe bem, que um problema lá atrás gerou futuramente também problemas entre outras irmãs. Entre duas mulheres, irmãs, gerados na mesma casa. Então a gente observa que precisamos repensar. Por que nós amamos um marido? Por que nós amamos a esposa? Por que os pais amam os filhos? Por que os filhos amam os pais? E aqui claramente nós vemos apenas um interesse de bens, não o interesse de uma família. É evidente que, graças a Deus, depois que quando Jacó tem um encontro profundo com o Senhor, sua vida é completamente mudada, o seu nome é mudado. A partir dali que ele vai ao encontro do seu irmão Esaú, e ainda vai temendo morrer, mas a graça e a misericórdia do Senhor muda esse quadro. Quantas vezes, meus irmãos, podemos evitar esse tipo de tragédia? Apenas nos comunicando, conversando. Um dos problemas também familiares é que existe muitas vezes vergonha, principalmente entre o esposo e o marido. E é sempre muito importante que haja-se transparência entre o casal. Acho que eu já contei aqui na igreja, que certo dia, isso muitos anos atrás, acho que eu estava no Espírito Santo, um casal veio me procurar chateados porque não havia, transparência entre eles. O celular do marido, meus irmãos, era bloqueado por senha digital. Certo dia, a esposa, a mulher dele, de madrugada, pegando e dormindo, tentou pegar no dedinho polegar dele para desbloquear o celular. Ele acorda e arranjou briga. A briga está feita. A grande questão é que muitas vezes nos falta essa comunicação. Às vezes os filhos passam por problemas porque os próprios pais não geram essa comunicação com os filhos. Principalmente, apesar que nesses dias de hoje que estamos vivendo, esse tabu, se podemos chamar assim, no meio evangélico, tem se quebrado um pouco de ficar escondendo algumas coisas, A vergonha, às vezes, tem sido colocada de lado, mas ainda enfrentamos muitas famílias que se envergonham de dizer quais são os seus problemas, as suas fragilidades, se envergonham, não se abrem, cada um esconde algum segredo. Às vezes o filho está escondendo algum segredo do pai, porque o pai nunca o tratou como uma pessoa que quer conversar. E às vezes o pai é muito mais juiz do que o próprio pai. Às vezes a mãe é muito mais uma juíza do que uma mãe. E esses problemas que vão sendo gerados na família, vão gerando também consequências de distanciamento, de desarmonia, ausência também de contato, de fala, de comunicação. E muitas vezes estamos dentro de casa, e como já ouvi muitas vezes, o marido está na sala, ou a esposa, e alguém está no quarto, em vez de chamar, comunica pelo WhatsApp. Meus amados, algumas coisas nós precisamos aprender com essa família. Aprender que quando estamos ainda sendo pais, nós precisamos cativar os nossos filhos, a harmonia entre eles. É inevitável os irmãos muitas vezes brigarem. Eu tenho 2 irmãos, o primeiro ração é meu pai, mais 2, mas o Cassim e Alex, que conviviam muito, muito comigo, desde pequenininho, 18 anos, depois que eu fui para Belo Horizonte, depois não mais assim tivemos essa convivência mais vivendo na mesma casa, mas a gente brigava direto. A briga era direto.
né? Um brigando, não sei como é que é lá, né? Levi e Daniel, né? Mas vocês são tranquilos, né? Mas a gente brigava por besteira, mas depois a gente se consertava lá e resolvia e estava tudo bom. Mas hoje em dia, meus irmãos, a briga entre os irmãos, né? Aqueles que não têm um temor ao Senhor, parece que piorou. Pastor Ulisses, um pastor da igreja evangélica de São Paulo, pastor de uma grande igreja evangélica de São Paulo, ele muitas vezes ficava ausente do seu lar, não comunicava muito com seus filhos. Certo dia, meus irmãos, ele pegou os seus filhos brigando, e ele não chamou a atenção dos seus filhos, porque a forma como eles estavam brigando, meus irmãos, era assim, era palavrão. E ele achava assim, não é só briga de irmãos brigam, mas tem que ter um limite, né? Tem que ter um limite. E ele achava aquilo normal. Certo dia, o irmão mais velho foi tirar satisfação do seu irmão, eram apenas dois, e o mais novo foi para a cozinha, pegou uma faca e ficou com aquela ameaça: se você vir, eu te mato. E ele já tinha feito isso antes, mas o pai, em vez de admoestar, dizer não brinque com essas coisas, deixou para lá, isso é coisa de filhos. Quando esse menino pega a faca, o filho mais velho achou que não ia fazer nada, partiu para cima dele, só que escorregou no pano, e de repente ele foi para cima do irmão. A faca, meus irmãos, pegou bem no coração. Bem no coração. Quando ele chega em casa, estava lá já a polícia, a esposa chorando, o filho mais novo em prantos, porque estava ali diante do corpo do seu irmão. É evidente que ele não queria matar o seu irmão, mas observe bem, meus irmãos, a situação. Isso tudo por falta que o pai não deu orientação exata. Falou assim: não façam isso. Existe um limite para as coisas. Existe um limite das brincadeiras. Existe um limite até mesmo de conversas. E muitas vezes nós não sabemos qual é o limite, porque o orgulho, muitas vezes, nos toma o coração ao ponto, meus irmãos, de a gente desprezar o que o outro fala. E aí a gente vê muitos problemas entre famílias que brigam, um desconsiderando o outro, porque o orgulho bate o coração, um considera o outro inferior, o outro considera o outro menor, e às vezes gera-se isso, e aconteceu isso na vida desse pastor. Esse pastor, meus irmãos, teve que visitar por 3 anos o filho na cadeia. E aquilo ali machucou muito o coração dele. Machucou de uma forma tão grande, meus irmãos, que ele quase pede a morte. E ele, contando o seu testemunho, diz que quando ele chegou para a igreja, alguns irmãos, sentindo a dor dele, foi: pastor, sai dessa, o senhor não teve culpa. Ele diz: mas eu tive culpa porque não admoestei os meus filhos quando deveria. E aquilo tomou conta do coração dele, até que um dia, de forma sábia, a sua esposa chegou para cá: venha para cá, Ulisses. Ele falou: só tira a roupa e entra no banheiro. E a esposa, meus irmãos, ficou assim: hoje você vai fazer uma lavagem. Vai ser o último dia que você vai chorar, você vai erguer sua cabeça, vai voltar a aconselhar o seu filho, vai voltar a pastorear a sua família como deve. E isso aconteceu. E quando ele entendeu que precisava pastorear mais a sua família, hoje, graças ao bom Deus, o seu filho, hoje é pai, hoje é pastor também, e ele entendeu a importância de estar mais próximo da família. Quando nós lemos Gênesis capítulo de número 5, que quando diz a palavra do Senhor que Adão criou Sete, a sua imagem conforme a sua semelhança, é a mesma ideia de que quando em Gênesis fala que Deus os formou, nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. O que Adão, as Escrituras está dizendo, que Adão agora tem uma preocupação muito mais profunda de criar o seu filho de forma mais próxima, de instruí-lo, de ensiná-lo, de forma que ele pudesse de fato adorar o Senhor. Tanto isso, meus irmãos, foi verdadeiro, que da linhagem de Sete nasce o primeiro homem a ser vivo, transladado para o céu, e o nome dele se chama o quê? Enoque. Você vê qual a diferença? Então aqui na família de Isaac, na família de Rebeca, percebemos que
Por mais que essa família estava debaixo de uma promessa, eles precisavam também de serem ajustados. A preferência de um para o outro talvez possa ter contribuído, não vou dizer, meus irmãos, que foi o fator, mas possa ter contribuído para que essa família de fato não fosse unida como deveria, apesar, volto a dizer, de estarem debaixo de uma promessa. Havia dificuldade, a gente percebe, de harmonia entre os irmãos. Havia falta de harmonia entre dois homens, que seriam homens de grandes gerações, mas havia falta de harmonia. Havia o interesse, no bom sentido aqui, patrimonial. O interesse de Jacó: eu preciso ser primogênito. E Esaú abre mão de algo tão valioso. É evidente que ele estava com fome, mas abre mão de algo tão valioso. O que podemos perceber aqui, meus irmãos, trazendo para o nosso contexto, é que nós precisamos estar mais próximos de fato da nossa família. Talvez algumas consequências que estão sendo geradas dentro da nossa própria casa, é porque nos falta entender o que é harmonia, o que é vida, a importância de tratarmos uns aos outros como deveria, de desprezarmos aquilo que não é bom e nos aproximarmos de fato daquilo que nos interessa, que não são as questões patrimoniais, que não é o interesse de ser primeiro ou útil, mas o interesse de sermos uma família. Você, como homem, sejamos sempre um homem em que o nosso interesse como sacerdotes é manter sempre a harmonia dentro da nossa própria casa. Sabemos, meus irmãos, que hoje em dia nós vivemos um sério problema de masculinidade bíblica. As mulheres, muitas, estão tomando, meus irmãos, o lugar do marido. Em vez de a mulher ser sábia que edifica a casa, parece que os homens, muitos homens, é que estão tomando o papel das mulheres. E estamos vendo o resultado no dia de hoje. Problemas seríssimos entre as famílias. Os nossos filhos, muitas vezes, eu falo assim de forma generalizada, não conseguem identificar o que é ser um homem, muitas vezes, e o que é ser uma mulher. E aí a gente vê o mundo e o seu comportamento trazendo para a cabeça dos nossos filhos de que não importa, você não precisa ser homem, você nasceu homem, mas você não precisa ser homem. Você nasceu mulher, mas você não precisa ser mulher. Nós estamos vendo isso. Satanás se apropriando das nossas falhas. Satanás se apropriando da ausência sacerdotal de um homem. Satanás se apropriando da insubmissão de uma esposa. Satanás se apropriando de pais que provocam iras aos seus filhos, e esses filhos irados não querem mais conviver, e muitas vezes o nosso inimigo se aproveita dessa ira gerada pelos pais, para que os filhos, meus irmãos, se percam. Temos percebido Satanás se apropriando de filhos que são rebeldes, que não tem mais o pai nem a mãe como um valor na vida deles. É isso que Satanás tem feito nos últimos dias, se apropriado das nossas próprias falhas. E de quem é de fato a responsabilidade? De Satanás? Ele apenas faz aquilo que é dele, meus irmãos. Ele se faz, mas ele é o enganador, ele é um destruidor, ele está apenas agindo do que de fato o coração dele é. Mas muitas vezes a ruína da nossa casa é fruto gerado pela nossa incompetência como pais e como filhos. Essa família talvez poderia ser uma família mais unida, mas precisou, um pouco lá na frente, Jacó ter essa experiência que mudou a vida dele com seu irmão. Mas quantas coisas poderíamos ter evitado, meus irmãos? Poderíamos ter evitado muitas coisas. Volto a dizer, o pastor Ulisses poderia ter evitado a tragédia, por falta de uma admoestação. E às vezes nos dias de hoje, temendo,
Ah, não vou falar com meu filho não, porque é assim mesmo. É não, meus irmãos. Existe um limite para tudo. Ah, minha esposa é assim mesmo, pastor. Não, minha irmã. A gente não pode ter esse espírito de imutabilidade, não. Até mesmo porque quem tem o poder, o atributo de imutabilidade é só Deus. Nós podemos mudar. Não é porque crescemos assim, fomos ensinados assim, que vamos manter o erro assim. Aprendamos nessa noite, com essa família, que a falta de harmonia trouxe uma certa tragédia sobre ela. Eu quero concluir, meus irmãos, essa mensagem, essa reflexão, e fazer algumas perguntas para cada um de nós. Se eu fosse dar uma nota à minha família, em relação à comunhão, qual nota que eu daria à minha família? Certo dia eu fiz uma pergunta para o meu filho Natan. Eu perguntei assim: que papai precisa mudar? Meus irmãos, ele falou: pai, o negócio é o seguinte, assim, e toma lapada, assim, outra lapada. Eu falei assim: obrigado, meu filho. De vez em quando eu pergunto para minha esposa: o que eu preciso mudar, Luana? Ela fala assim: olha, você precisa assim, assim, assim e assim. Nós não podemos ter medo de sermos avaliados pela nossa família, porque muitas vezes estamos errando, porque somos orgulhosos demais para não ouvirmos nem até mesmo os nossos próprios filhos. Teve um dia, meus irmãos, que eu errei com Mariane. Eu atribuí a ela algo que foi Natan, e Natan caladinho. Aí eu falei: ô, minha filha, vai ficar de castigo. Ela chora. Depois, minha filha: ô, papai, mas não fui eu não. O senhor antes nem me perguntou se era eu. Eu falei assim: minha filha, me perdoe. Aí só que Mariana fez uma pergunta assim: mas papai, pai perdoa a filha? Perdoa. Mas e pai pede perdão para filho? Pede também. Muitas vezes nós, como pais, somos tão orgulhosos, que achamos que nós não devemos pedir perdão para os nossos filhos. E criamos uma camada de distância, meus irmãos, fora do comum. É isso que precisamos. E não gerar, como gerou Jacó e Esaú, um distanciamento. Era para a mãe ter dito: Jacó, não haja dessa forma. Eu não vou contribuir para que você entre nesse erro, mas a mãe contribui. Pega lá o apelo do animal, coloca no filho, vai lá pedir a bênção. Está errado, meus irmãos. Os pais, nós como os pais, não podemos colocar, meus irmãos, pano sobre os erros que acontecem. Estamos contribuindo para que os nossos filhos sejam mentirosos, enganadores. Não, irmãos, sejamos verdadeiros, porque quanto mais verdadeiros nós somos dentro de casa, menos Satanás se apropriará dos enganos. Nós precisamos fechar as brechas da nossa família, precisamos fechar as brechas, e essa brecha, meus irmãos, além da oração, da busca, da comunhão, da harmonia, é deixarmos de ter vergonha de dizer de fato quem nós somos, é compartilhar muitas vezes as nossas fragilidades, para que um outro possa ajudar e auxiliar. É evidente que muitas vezes precisamos proteger a nossa família em tudo, falamos aos filhos, e principalmente às vezes nós maridos, para protegermos a nossa esposa, tem muitas coisas que a gente evita, pelo amor dela, mas existem coisas que não podem ser escondidas. Existem segredos que não podem de forma nenhuma mantê-los em segredo. Meu irmão, se você é fraco numa área, compartilhe com a sua esposa, peça ajuda. Minha irmã, se você é fraca também em uma área, peça ajuda ao seu marido. Se vocês, pais, não sabem determinada coisa, procurem, consultem seus filhos. Filhos, consultem seus pais. O grande problema é que a vergonha dentro da casa tem sido uma barreira muito grande para o distanciamento. Não façamos isso. Sejamos de fato uma família em que possamos amar o Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas, porque quando, como famílias, estamos unidos, primeiramente nós glorificamos a Deus que instituiu a família.
Casamos para que Deus seja glorificado. Temos filhos para que Deus seja glorificado. Os netos chegam, vovôs, para que Deus seja glorificado. A família é constituída para que o nome do Pai seja glorificado nessa terra. E quando a família está unida, empenhada, está ali fervorosamente um ao outro, sem orgulho, perdoando uns aos outros, Deus continua sendo glorificado e Satanás sendo repreendido. Porque uma forma de repreender Satanás é a unidade. Eu aprendo aqui, meus irmãos, que nós não devemos trocar as coisas importantes da nossa vida. Esaú nos ensina que nós não devemos abrir mão do que é precioso. Não se negocia unidade, não se negocia amor, não se negocia ninguém. Não negociamos, meus irmãos, não devemos negociar os princípios da palavra de Deus. São coisas que não podem ser negociadas. Eu aprendo também com Jacó que não devemos ser uma família que queira se apropriar, usar da fragilidade de alguém da família para, como diz assim, montar em cima. Não, meus irmãos, aprendamos a cada dia mais a valorizar o que o Senhor Deus colocou em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, meus irmãos, de fato, continue nos abençoando. Por isso, meus amados, sejamos a cada dia firmes nos propósitos do Senhor, porque a sua família, ela existe para, em primeiro lugar, glorificar ao Senhor. Esse é o propósito primário de uma família constituída. É para que o nome daquele quem criou e instituiu seja glorificado. E diante dos princípios da palavra do Senhor, diante da obediência à palavra do Senhor, nos tornamos melhores maridos, e as irmãs se tornem melhores esposas. São os filhos, a partir da palavra, que se tornam bons filhos, e não segundo o que nós achamos. Vamos fechar os olhos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, não tenha vergonha, não se afaste, não negocie os princípios, admoeste, exorte, ensine, chegue junto, meu irmão, meu amado irmão marido, não tenha vergonha da sua fragilidade, conte para sua esposa, e você, esposa, quando ouvir, não use isso como arma contra ele, não, o ajude, isso deve ser de forma recíproca. Irmã, se você tem alguma falha, compartilhe com seu marido, não tenha medo. Meu amado irmão, não use isso como arma para humilhar a sua esposa. E mesmo assim seja os pais aos filhos, os filhos aos pais. E sendo assim, meus irmãos, somos fortalecidos pelo poder que há no nome de Jesus. Pai santo e querido, nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque de fato não há outro Deus além de ti. Nós, como famílias, carecemos do Senhor, precisamos de ti, Senhor. Rogamos-te, ó Deus, nessa noite, a unidade das famílias. Ó Senhor, algo tão precioso que tem sido banalizado por tantos e outros prazeres. A unidade, Senhor, que tem sido trocada por pratos de lentilhas, por momentos e ocasiões que não perduram, Senhor. Como é bom, ó Pai santo e querido, no momento de dificuldade a família está unida, ela consegue se levantar, se erguer, ela consegue prosseguir, ela consegue, ó Pai, vencer os obstáculos. Mas uma família fragilizada, Senhor, o primeiro problema, muitas vezes elas são destruídas. Senhor, sabemos que há tantas coisas que precisamos aprender, há tantas coisas que precisamos crescer. Pai celeste, quantas coisas Satanás tem lançado neste mundo vil. Ó Senhor, coisas de demônios, coisas do inferno, meu Pai, provocando, Senhor, destruição. Quantas tentações, Senhor, quantas mentiras,
Quantas, ó Pai, coisas que têm sido levantadas dentro do nosso próprio coração ou na nossa mente, que tentam, Senhor, nos persuadir para aquilo que não é teu. Pai, nós não queremos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, mas queremos continuar como família, amando o Senhor e tendo a sua palavra como de fato o nosso guia a todo instante. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos, ó Pai, todo o mal. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo orgulho, toda soberba na família, toda vergonha que muitas vezes impede de um bom diálogo, de uma boa abertura. Pai Santo e querido, Tu és aquele, Senhor, que quando estende as mãos, não há ninguém que possa baixá-la. Tu és um Deus poderoso, que perscruta a nossa alma e sabe como agir. Por isso nessa noite, Senhor, nós rogamos àquele que tem o poder, pelo seu Santo Espírito, de convencer marido, esposas e filhos. O poder está em Tuas mãos, ó Senhor. Tu és o manancial de vida. Ó Pai Celeste, o Senhor é poderoso para unir, o Senhor é poderoso para transformar. Ó Pai, que nessa noite nós não sejamos como Esaú e como Jacó, divididos e interessados não na unidade, mas interessados em algo, Senhor, que não trouxe unidade. Peço ao Senhor a Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue, ó Deus, providenciando, provendo as necessidades físicas, emocionais e espirituais. Que o Senhor abençoe os solteiros, que eles façam a escolha nos princípios da Tua palavra, para que, ó Deus, futuramente, ó Senhor, não tenham consequências, ó Pai, terríveis. Eu te peço, Senhor, aqueles que estão para casar, coloque no coração deles temor ao Senhor, e que eles entendam que a instituição da família não é apenas para fazer um outro feliz, mas para glorificar o Senhor neste lar. Pai Celeste, dá-nos entendimento de Ti, Pai, pela Tua palavra. Abençoa os pais, Senhor, toma a vida de cada um deles, nos ensine, Senhor, a não ter prioridade em qual filho, mas que possamos amá-los, ó Deus, também respeitá-los, ensiná-los, orientá-los, admoestá-los, discipliná-los quando necessário, para que o Teu nome também seja glorificado. Tome em Tuas mãos os nossos filhos, ó Deus, que muitas vezes estão diante da televisão, com ideologias, ó Deus, malignas, tentando, ó Pai, usurpar o entendimento, ó Pai, puro, belíssimo do Senhor. Meu Deus, como Satanás é sujo, Senhor, como ele tem implantado de forma sorrateira, ó Senhor, até mesmo tentando de forma invisível mudar a mente das nossas crianças. Senhor, isso é terrível, meu Pai, mas Tu és aquele que guarda, Tu és aquele que sustenta, Tu és aquele que protege. Senhor, que a Tua palavra seja encravada no coração, seja, Senhor, a cada dia mais enraizada na alma, para que eles possam dizer como o salmista: guardei a Tua palavra no coração para não pecar contra Ti. Toma essa igreja em Tuas mãos, Senhor, restaura as famílias dessa igreja, meu Pai. Ó Senhor, abençoa os jovens, que eles casem para o louvor da Tua glória. Ó Deus, que essas meninas, ó Pai, o Senhor, Deus, providencie homens de Deus para a vida delas. Abençoa, ó Pai, esses rapazes solteiros, providencie uma mulher de Deus para a vida desses rapazes, Senhor. Abençoa aqueles que estão namorando, que eles namorem, Senhor, para o louvor da Tua glória. Que nada, Senhor, nada fuja, ó Deus, aos Teus propósitos na vida deles. Abençoa os noivos, ó Deus, que eles entendam a importância de ter o Senhor e a Tua palavra como princípios, Senhor, que são inegociáveis. Abençoa o recém-casado, Senhor. Ajude-os, ó Pai, neste mundo tão difícil, de tantas tentações, dissoluções, facções, tantas coisas têm ocorrido. Guarda o coração deles, ó Deus.
Abençoe os novos papais, ó Pai, ensinando os seus filhos, desde pequenino, do ventre da mãe, Senhor, a guardar os princípios da palavra. Ó Senhor, que haja capacidade neles, que haja instrução do alto para a vida deles. Ó Senhor, coloco diante do Senhor também os casais que já estão há anos, ó Deus, juntos, glorificando o seu nome, que o Senhor continue sustentando, concedendo graça. Pai celeste, Pai poderoso, que essa igreja, Senhor, e seja sempre cheia da tua glória, e as famílias poderosamente abençoadas pelo poder que vem do alto, pelo poder que vem do divino, pelo poder que é em teu nome, Jesus Cristo, para todo e todo sempre, e todo sempre e sempre. Amém e amém, Senhor.